Falando então da territorialidade, né, do artigo 5º do Código Penal, onde que é o território brasileiro, né, e de que, como regra geral, se o crime ocorreu dentro do território brasileiro, aqui ele tem que ser apurado e julgado, e se ele ocorreu fora do território brasileiro, ele não vai ser aqui apurado e julgado, né, com as exceções, como tudo no direito. Então nós temos também aqui, além desse território que eu disse para vocês, parte terrestre, ilhas, 12 milhas náuticas, né? 24 quilômetros e 200 e poucos metros para o mar. Nós temos ainda o território, por equiparação. O que é o território por equiparação? É aquilo que se acrescenta a esse conceito de território que nós acabamos de circunscrever. Por exemplo, aqui no artigo 1º diz que consideram-se como extensão do território nacional, como se nós estivéssemos em terra brasileira, as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontrem. Então vejam, se nós temos aí um avião oficial que representa ali, que está a serviço do governo brasileiro. Lembro daquele caso, não muito distante, que um tripulante de uma aeronave oficial brasileira foi preso na Espanha, acusado de tráfico, alguma coisa assim, de possuir droga. Pois é, ele foi preso lá na Espanha, correto? Mas não é a aeronave aqui, não é extensão do território brasileiro? Sim, se descobrisse a droga, a cocaína, seja lá o que for, dentro do avião, as autoridades espanholas não poderiam fazer nada. Porque aquilo é como se o crime tivesse ocorrido no Brasil, porque o crime ocorreu no Brasil, porque a aeronave estava a serviço do governo brasileiro. Mas como ele foi pego já fora da aeronave, aí o crime ocorreu na Espanha, porque cada país aplica a lei do seu país ao crime cometido, né, no seu território. E quando ele passa pelo aeroporto com a droga, ele está praticando crime na Espanha. Agora, vamos supor que a mesma aeronave, a serviço do governo brasileiro, estivesse lá no aeroporto em Madrid e dentro entrasse lá um curioso ou entrasse alguém e se pensasse que poderia ser um atentado a uma autoridade brasileira, e os agentes de segurança brasileiros dentro do avião oficial, atirassem nesse espanhol. Esse crime teria ocorrido onde? Teria ocorrido no Brasil. Por que teria ocorrido no Brasil? Porque diz aqui o artigo 1º, para efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Então, a Espanha poderia, por exemplo, investigar lá dentro da aeronave para apurar o crime? Não, o crime seria apurado pelas autoridades brasileiras porque estava dentro do território brasileiro. Professor, mas a Espanha aceita isso? A Espanha aceita isso porque são tratados internacionais que a recíproca também é verdadeira. Suponhamos que o avião do presidente dos Estados Unidos esteja aí em visita ao Brasil. Suponhamos que ele esteja no aeroporto em Brasília. Suponhamos que agora a situação seja essa. Algum curioso, um paparazzi, resolveu tentar fotografar aí o avião do presidente americano ali por dentro, e quando ele entra, os seguranças do presidente dos Estados Unidos atira nele e o mata. Matou um brasileiro, mas dentro do avião. Esse avião não é um avião do governo norte-americano ou a serviço dele? Sim.
Então, isso é território norte-americano. O Brasil poderia fazer alguma coisa de investigação? Não, só se tivesse um pedido dos Estados Unidos. Por que isso é feito? Bom, veja, porque se isso não fosse feito assim, olha só o transtorno. Ou esse avião teria que ser apreendido para perícia, a perícia teria que analisar todo o local e cada país tem, né, os seus segredos dentro das suas aeronaves, etc. E seria, então, ruim para todos. Então, o Brasil poderia, aí o Brasil teria que ceder pelos tratados internacionais e deixar que os Estados Unidos tomassem as providências, se é que houve algum crime, se não foi legítima defesa, mas tomar todas as providências lá próprio nos Estados Unidos, ok? Então, entendemos essa primeira parte. Se for embarcações ou aeronaves do governo brasileiro, certo? Ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Onde quer que se encontrem. Certo? Então vai ser também território por equiparação do Brasil. Ok? Então, um navio da Marinha do Brasil, se ele está aportado lá em Miami fazendo um treinamento, e lá dentro, por exemplo, há uma, sei lá, chamam alguém de fora e dá uma briga, alguém esfaqueia outra pessoa dentro desse navio. Bom, se esse navio era um navio oficial brasileiro ou a serviço do governo brasileiro, o crime ocorreu no Brasil. Era aqui que ele seria investigado, ok? Agora, continuando esse artigo, também se consideram como extensão do território nacional as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Então agora vamos pensar um avião da Gol. Um avião da Gol, um avião privado brasileiro. Veja, a primeira parte não é difícil de entender, afinal nada que é difícil de entender nesse artigo. Se ocorre um crime enquanto o avião da Gol, né, duas pessoas discutem por razões de política, uma esfaqueia a outra dentro do avião, se está dentro do território nacional até aquelas 12 milhas, ou vai se responder aqui no Brasil. O crime ocorreu no Brasil, é o que diz aqui. E se ele estiver além das 12 milhas? Ora, se ele estiver no chamado alto mar, naquele mar que é compartilhado, que é o mar de ninguém, que não é soberania nem do Brasil, nem da Argentina, nem do Chile, nem dos Estados Unidos, etc. Se ele estiver em águas internacionais, continua sendo território brasileiro. Então, se sobrevoando o alto mar, território de ninguém especificamente, sem soberania, além das nossas 12 milhas, lá dentro, num avião da Gol, um argentino mata um francês. Esse crime ocorreu onde? No Brasil. No Brasil, porque está em alto mar, aí responde pelo local onde a aeronave privada é registrada. O avião da Gol é registrado no Brasil, responde aqui pelo Brasil. Mas suponhamos que esse avião estivesse já lá na Espanha. E lá na Espanha, agora é um avião privado. Não está a serviço do governo brasileiro. E lá, já dentro das 12 milhas do mar territorial espanhol, ou já no aeroporto espanhol, uma pessoa mata a outra lá dentro. Onde é que ocorreu o crime? Na Espanha. Veja, então, se for embarcação pública ou aeronave pública do governo brasileiro, é sempre território brasileiro, onde quer que se encontre. Certo? Então, se a aeronave
se ocorresse um crime de tráfico dentro de uma aeronave oficial brasileira e tivesse lá naqueles países, Indonésia, etc., que aplicam a pena de morte, se fosse dentro de uma embarcação oficial brasileira, não se aplicaria a lei daqui. Agora, se fosse um avião brasileiro que fosse até lá, na Indonésia, só que esse avião era um avião privado, um avião, como eu estava falando aí da Gol, de alguma empresa nacional. E lá dentro da Indonésia que se descobrisse aí o tráfico internacional. Se lá tem pena de morte, pode ser aplicado? Pode, porque o avião privado ou a embarcação privada brasileiras só são território nacional se estão dentro do Brasil ou se estão sobrevoando terra de ninguém, o alto mar. Ok? O mesmo vale para as aeronaves e as embarcações dos outros países. Então veja, agora, se um avião privado, espanhol, ele está vindo para o Brasil, mesmo que só tenha brasileiros dentro. Claro que se o crime ocorre no território da Espanha, até as 12 milhas, o crime ocorreu na Espanha. E se ocorre em alto mar? Um brasileiro mata o outro, mas num avião registrado na Espanha, avião privado. Também o crime é na Espanha, porque alto mar é território de ninguém. Então, ou seja, alto mar é aquilo que fica, tem as 12 milhas desse país, as 12 milhas, aquele meio ali que é de todo mundo, águas internacionais. Então, se dentro de um avião espanhol, em alto mar, um brasileiro mata outro brasileiro, também o crime é na Espanha se o avião é registrado lá, se o avião é de lá. Agora, se esse avião já entrou, embora espanhol privado, já entrou nas 12 milhas náuticas do Brasil, já está ali a 23 quilômetros, vamos supor, da costa brasileira, aí esse crime ocorreu onde? No território brasileiro. Aí seria julgado aqui. Isso vale, inclusive, teoricamente, para quando se está de passagem, suponhando que o avião vai daqui para a Argentina e passa pelo Uruguai. Enquanto é um avião privado brasileiro, aí ele quer chegar na Argentina, passa pelo Uruguai e quando está sobrevoando o Uruguai, uma pessoa mata a outra dentro desse avião, o crime ocorreu no Uruguai. Pelo procedimento correto, o piloto deveria aterrissar, entregar a situação à polícia local, né, que decidiria aí sobre os rumos da embarcação, ok? Então é nesse sentido. Vamos continuar.